Começou. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcela Monteiro, estou aqui juntamente com a minha amiga Creuza Bruschi e com a nossa convidada, Nádia Rafaela. Queria dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui. Estamos na nossa segunda aula do nosso grupo de estudos em tecnologia. Agradecer muito os feedbacks que deram em relação à primeira aula, a participação de todas as associadas e de pessoas também que não estão associadas, porque a nossa aula depois ela fica disponível no YouTube. Dizer que o objetivo do nosso grupo, eu acho que estamos conseguindo alcançar, que é divulgar um pouco e conseguir melhorar o nosso conhecimento técnico nessa área também, porque o nosso grupo em especial é sobre mulheres no direito digital. E hoje o tema da nossa aula vai ser sobre algoritmos e sistemas computacionais e outras soluções em inteligência artificial. Nossa professora aqui, a Nádia Rafaela. Muito obrigada, Nádia, por estar aqui, por estar aqui no nosso grupo. E agora eu passo a palavra para a Creuza, ela vai apresentar a Nádia para poder começar a aula. Certo, Marcela. Olá, pessoal. Eu e a Nádia trabalhamos aqui no CERF, né, Nádia? Eu estou num ramo e a Nádia está em outro. Mas a Nádia, ela é uma especialista e está tocando já o mestrado dela nessa parte de está sendo especialista, né? Nessa parte de mineração de dados. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa parte de algoritmos, né? Porque a gente tem uma boa jornada, mas é importante entender o que é o IA. Agora vamos tentar entender um pouco mais de como é que esses algoritmos trabalham. Certo, Nádia? Certo, então, pessoal, boa tarde, boa noite, já quase, né? O prazer é meu, tá? Estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, espero que eu consiga mostrar um pouquinho aí da TI nesse aspecto de algoritmos para vocês, né? E fiquem à vontade aí se quiserem me interromper, qual o formato de vocês, mas eu vou gostar desse canal aberto, tá? E aí, vamos lá começar a apresentação, né? Posso começar? Então tá, vou apresentar aqui a minha tela. Já estão vendo, né? Pronto. Então, vamos lá. Então, pessoal, algoritmos em sistemas computacionais e outras soluções em inteligência artificial. Vocês já viram, né, sobre o que é a inteligência artificial, alguns exemplos, né? Então, vamos entrar aqui no aspecto mais técnico, né? E vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Eu fiz um pequeno roteiro, né, 4 pontos aí, para vocês entenderem um pouquinho dos tipos de sistemas, como eles se dividem, né, no aspecto de algoritmos, e alguns cases do SERPRO na área de inteligência artificial e geoanalytics. Sobre tipos de sistemas. O que acontece, pessoal? Eu preciso que vocês entendam um pouquinho sobre o que os sistemas fazem, né, qual o propósito deles, para a gente chegar lá na IA e ver quais são as diferenças, né, até porque são propósitos bem distintos. O software possui diferentes objetivos, né, a gente tem aplicativos aí de todo jeito, no celular, no computador, no nosso escritório, então cada um tem um objetivo. Então, o primeiro ponto a entender é que eles possuem objetivos diferentes, né, e isso deve ser definido bem antes do desenvolvimento dele. Se você olhar para essa pirâmide aqui, a gente pode entender que nessa base, os sistemas eles podem estar no aspecto operacional, né, numa escala maior, digamos, aqueles sistemas que tem bastante movimentação de registros, né, os cadastros, as emissões, os pagamentos, né, aquelas operações que rodam nas viradas noturnas, então tem muita operação ocorrendo aí. Então, está no nível operacional, né, nessa base da pirâmide aí. Se a gente entrar aqui no meio, a gente começa a entrar no nível mais gerencial, né?
Então, a gente tem um nível médio aí de gerenciamento, né? Os gerentes, né? De equipes, líderes, né? Que eles começam a condensar esses temas em informações um pouquinho mais agregadas. E depois a gente vai para o topo da pirâmide, onde a gente entra no nível estratégico, né? Que aí vai entrar no nível de decisão, vai entrar no nível de agregação bem maior. Então, a gente não tem mais aquele grão pequenininho, né? A gente passa para um grão maior, mas um dado mais elaborado para que se torne uma futura decisão. E aí, esses sistemas a gente pode classificar em 2 tipos aqui, tá? Esse aqui é um conceito dessa área de, quando você entra no âmbito dos dados, né? A gente começa a dividir os sistemas em dois aspectos, né? Que são os sistemas que têm transações online, né? Que é o OLTP, Online Transaction Processing. Então, são operações diárias de uma organização, elas acontecem em tempo real, os registros estão sempre sendo atualizados, e há uma garantia de funcionamento das operações sem interrupção. Então, se esse sistema parar, todo mundo diz, agora, cadê? Não consigo trabalhar, a empresa para, né? A instituição para, o processo para. Então, a gente chama esse sistema de transacional, e eu preciso que vocês entendam bem a diferença deles, né? Para que vocês observem como é que eles funcionam. E depois aqui alguns exemplos, né, de sistemas OLTP, né, sistemas transacionais. Aqui tem uma menininha aí com o celular, ela fazendo umas curtidas e tal, então toda hora está gerando ali, ó, um movimento de dados, né, todo tempo, tá lá no Instagram, no WhatsApp. Então, esses sistemas institucionais, né, esses que fiscais, bancários, reservas de passagem, esses apps que a gente instala no nosso computador, né, o meu INSS, alguns exemplos aí bem comuns, a habitação da Caixa, Internet Bank, redes sociais, esses aplicativos de escritório, né, o próprio Meet que a gente está usando aqui agora, a gente está fazendo uma gravação, então isso é um dado transacional que está acontecendo ali em tempo real. É um calendário, Teams, então tudo isso é exemplo de sistema transacional, né, que a gente até classifica como OLTP. E aí tem uma outra vertente, que são os sistemas analíticos, né? Os sistemas analíticos estão lá naquele topo da pirâmide que eu mostrei para vocês, né? Tem um objetivo mais gerencial, mais estratégico, né? Os dados, eles já passam a ser agregados, né? Eu não tenho aquela movimentação de dados o tempo todo, né? Eu trabalho com consultas, eu trabalho com um âmbito mais estratégico. Então, o objetivo de analisar dados em busca de obter insights mais valiosos. As consultas são mais complexas, né? Eu não trago simplesmente um registro que foi recém-cadastrado. Essa consulta ela passa a ser complexa, eu começo a integrar com outros dados, eu preciso trabalhar esse dado para que ele venha para uma ótica gerencial, estratégica, mais no ponto de tomada de decisão. Né? Tomada de decisão é uma palavra forte aqui no aspecto analítico dos sistemas. Eles buscam entender o comportamento do cliente, né, padrões, tendências, identificar oportunidades de mercado e tomar decisões com base nos dados acumulados ao longo do tempo, tá? Usa-se muito esse termo insight, né? Até tem um menininho aí com a lâmpada na cabeça, né? Mas disse, olha só o que está acontecendo. De repente eu tenho muitas vendas em um determinado ponto, um supermercado, suponha um supermercado, ele tem um determinado bairro, ele vende bastante arroz de um determinado tipo. No outro bairro sequer vende arroz, vende mais feijão ou vende um outro produto, né? Então, o Analytics, ele vai te trazer essa percepção, né, com esse cruzamento de dados que vieram lá do transacional, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esses sistemas, eles buscam responder perguntas estratégicas para soluções gerenciais, né, para decisões gerenciais. Qual é o tempo médio de resolução das demandas? Qual o quantitativo de vendas no município de tal até durante o primeiro semestre da pandemia? Qual a região vende mais por um determinado tipo de alimento? Quais processos fabris estão demorando mais tempo de execução?
certo? Então, eles começam a responder essas perguntas. Veja que eu não dei nem exemplo aqui de aplicativos, nada disso, porque elas são soluções. Soluções que precisam ser desenvolvidas e apresentadas em dashboards, né? Aqui tem um exemplo aqui, ó, tem um tablet aqui é um dashboard, um painel analítico. Então, a forma que esse dado vai ser mostrado, ele vai ser desenvolvido, né? Não tem um padrão, né? Existem muitas ferramentas que mostram esses dados aí, né? O Power BI, o ClickSense, o Tableau, tem muitas ferramentas aí, tem outras gratuitas, tem muitas formas de exibir esse dado, mas a grande questão é responder a essas perguntas aí. Então, diante de uma massa de dados, né, a gente dividiu aqui os sistemas em OLTP, que são os transacionais. Veja aqui, eu tenho, né, um celularzinho, coisinhas acontecendo aqui. Eu armazenei dados aqui em um banco de dados. Esses dados aqui, eles estão sempre em movimento. Depois eu faço um processo ETL, que significa extração, transformação em carga, que aqui está no inglês, né, extraction, transform and load. Vou armazenar um sistema de data warehousing, só que esse aqui está ficando já defasado, porque as ferramentas analíticas elas estão bastante evoluídas, né? Elas estão substituindo isso aqui, mas ainda existe esse conceito. Ou então para um data lake, né? Que a gente chama um lago de dados, né? Então eu saio da perspectiva transacional e vou para a perspectiva analítica. Até que tem um exemplo, ó, do Power BI trazendo esses dados que vieram lá do transacional, né? Então, quando eu estou usando o meu Instagram lá, em algum momento vai ter um Google Analytics, alguém vai começar a te dar números ali daquelas ocorrências. Mas esse dado já é trabalhado, ele não é mais transacional, ele é gerencial analítico. E daqui, esses dados, eles vão para o famoso Big Data, né? O Big Data né, o grande banco de dados, né? É onde fica o nosso data lake, né? Que é o lago de dados, tem tudo que é dado aí dentro, em dado celular, das suas aplicações, das suas fotos, fotografias, enfim, de todos os aspectos, todos os âmbitos vêm dados para aí. E aí depois é daqui que vem a nossa IA. Aqui o robozinho, né? Esse robozinho vai trabalhar em cima desse Big Data aqui. Então, eu precisaria explicar para vocês como é que acontece esse fluxo da informação, esse fluxo do dado, para que vocês entendam como funcionam os algoritmos, né? Até quando a Creuza veio me falar, Nádia, vamos falar de algoritmos, mas que algoritmos, né? Porque tem muita coisa para muita coisa diferente. Então, como o foco é IA, eu preciso mostrar essas diferenças para vocês. Então, vamos lá, vamos entrar nos algoritmos, tá? Suponho que vocês já tenham entendido os algoritmos para transacionais, né? Esses algoritmos aqui, eles atendem às regras de negócios pré-estabelecidas, né? O seu usuário, o seu cliente, ele vai dizer o que quer que aquele sistema faça. Se é um cadastro, né? Se é a emissão de um relatório, se ele vai alterar dados, se ele vai gerar alguma regra específica de atualização de dados, de pagamentos, de transferências, etc. Então, eles mantêm dados operacionais, o chamado CRUD. Isso aqui já começa a entrar em termos técnicos da TI, né? Que é o Create, Read, Update, Delete. Né? Essas operações aqui são as operações básicas dos sistemas transacionais. Quando eu entro no Analytics, que aí eu entro na seara da inteligência artificial também, eu não tenho mais Update e Delete. Eu só crio dados e gero dados. E leio dados. Crio e leio. Eles buscam encontrar padrões e tendências nos dados, né, utilizando de estatística, né, a estatística é a disciplina que norteia aqui a área de dados. Criam novos dados ou fornecem regras de funcionamento com base no aprendizado. Imagina aqueles carros autônomos, né, que estão agora, dá até medo, né, você vê o carro sem o motorista. Ele aprendeu a dirigir, ele aprendeu a utilizar regras, mas como é que ele chegou ali? Ele aprendeu com dados históricos, ele aprendeu em cima de alguma base, um big data, alguma massa de dados que ensinou para ele como é que funciona aquele carro ali. Quais são os obstáculos que ele vai enfrentar, a criação de sensores. Então, a partir de dados existentes, são criados novos dados ou são utilizadas regras aprendidas. Então, tudo é com base no aprendizado.
Quando se fala de inteligência artificial, a gente fala de aprendizado de uma base de conhecimento. Ela está pautada nesse conhecimento, nesse aprendizado. Então, eu só vou criar dados e ler dados. Eu não tenho mais update, delete. Não tenho mais isso aqui. Isso é do transacional. Como resultado do sistema transacionais, eu vou ter programas que interagem diretamente com o usuário, mantendo os seus dados. Ele vai criar, ler, deletar e fazer atualização de dados. Aqui um formuláriozinho qualquer. Quando eu entro na inteligência artificial, eu vou ter como resultado um modelo matemático que deve ser retroalimentado para aprendizado contínuo. Eu vou ter uma função matemática, gente. Eu vou ter uma função matemática igual aquelas que a gente estudou lá no colégio, precisou estudar para o vestibular, né? Que no nosso tempo era vestibular, não era Enem. Mas a gente vai ter como saída um modelo matemático. E esse modelo matemático, ele é a representação dos dados, né, de como é que eles se comportam e provavelmente uma predição do que vai acontecer. Essa linha aqui, essa função matemática, ela vai se moldar conforme os dados vão ser plotados aqui no plano espacial. Né? Então, não tem mais isso aqui é do transacional, aqui é do analytics, então são coisas bem diferentes. E esse modelo matemático, ele é implantado no sistema de origem, no caso, o sistema a qual ele foi projetado, através de APIs, que são termos técnicos da TI, né? API é um termo amplamente utilizado, Application Program Interface, porque é através dela que eu vou fazer uma integração da minha IA com o sistema que eu quero implantar aquela IA, seja no automóvel, seja no meu sistema no meu GovBR, seja num sistema institucional, então eu vou aplicar a minha IA através de uma API, porque ela faz a conversação entre o sistema transacional e a minha inteligência artificial. Aqui um exemplo de código de um sistema transacional, tá? Não vou entrar em detalhes dos termos, das palavras reservadas, mas entenda como é que ele funciona. Esses azuizinhos aqui são comentários, certo? Comentários do programador, certo? O que acontece? Esse programinha aqui, ele simplesmente vai contar números positivos, negativos, a partir de uma entrada de números inteiros. E os nulos, positivos, negativos e os nulos, certo? Então, isso aqui é um código em C++, é uma linguagem até parecido com Java também, então é uma linguagem bem acadêmica, didática, o pessoal, quando está começando loja de programação, utiliza, né? Então, o que acontece? Ele vai definir aqui as variáveis, né? Ele vai dizer que os positivos estão começando com 0, os negativos estão começando com 0 e os nulos com 0. São os contadores. Barrinha aqui é comentário. E ele vai começar a pedir a entrada dos dados, né? O usuário ele vai dizer assim, olha, entra com os números inteiros. Ele vai dizer 3, né? Aí ele vai dizer esse número, ele vai entrar num que a gente chama de laço aqui, no for. Essa chavezinha aqui é onde começa o bloco de instrução e onde é que ele termina. Ele vai até aqui, ó. Tá vendo? Ó? Começa aqui, vai até esse aqui. Porque esse aqui deve ser o lá de cima aqui, que fechou bem esse do início aqui. Então, ele entra num laço e ele vai começar, recebe esses números, ele vai testar, ó, vai fazer um teste. Esse for é para cada, né? Para cada número que entrar, isso quer dizer isso. Para cada número que entrar, ele vai testar. Se o número for maior que 0, aí ele vai dizer, ó, printf é para escrever na tela, para mostrar. Esse número é maior que 0, então, se o número é maior que 0, ele fez um teste aqui, if, positivo é igual a positivo mais 1. Por que ele repete positivo? Porque ele vai contar o que ele já tem. O positivo começou com 0, né? 0 mais 1, depois vai ter 1 mais 1, depois ele vai somando sempre mais 1. Se não for maior que 0, aí ele usa o else, né? Ao contrário. Se for menor que 0, aí ele diz que é menor que 0 e soma o negativo. Se não for nem positivo nem negativo, ele vai entender que é igual a 0 e vai contar no nulo. Nulo mais 1. No final, ele mostra o resultado. Na sequência dos números, temos números positivos, positivos, números negativos, negativos e nulos, nulos. E aí, ele faz um pause e retorne 0 para ele encerrar aí o programa. O que acontece, gente? Isso é um sistema transacional. Isso é um algoritmo transacional. Vê que ele está interagindo com o usuário. Pede o número, soma o número. Ele está fazendo testes ali.
está respondendo na tela e alguma coisa em tempo real. Logicamente, aqui não está gravando dados, mantendo dados num banco de dados, né? Isso é só uma simulação. Se a gente tivesse que guardar esses números, ia ter esse código, ele ia muito além, né? Ia incluir outras tecnologias até chegar na solução completa. Mas para que vocês vejam como é que é um algoritmo do sistema transacional. Seria mais ou menos isso aí. Partindo para a inteligência artificial, o sistema analítico, o aprendizado de máquina, a gente tem são outras etapas. Aí são as etapas de implementação de algoritmo de aprendizado de máquina. Eu tenho que definir qual é o problema, né? O que é que eu quero com aquela IA? Eu quero fazer uma previsão de vendas, eu quero fazer uma classificação de pessoas por etnia. Entenda que a IA, ela trabalha com um dado que ainda não existe. Ela usa de uma base de conhecimento, ela aprende, e depois você implanta essa IA, e ela vai estar pronta para os dados que vêm. Ela vai receber novos dados, e ela vai se comportar conforme o que vem daqueles novos dados. Então, tem que definir o problema, entender o consumo, né, para que ele como é que esse dado opera nos sistemas transacionais, de uma forma geral, encontrar os dados, preparar os dados. Esse preparo de dados aqui, o que acontece, gente? Quando a gente obtém dados de diversas fontes de dados lá no nosso Big Data, esse dado ele vem pode vir lixo, pode não vir, vem vazio, vem inconsistente, vem sem relacionamento. Esse dado ele não é conciso obrigatoriamente. Então, a gente tem que preparar esse dado, porque o que acontece é o que se fala do chat GPT. Ele faz o que, ainda assim, inteligência artificial, estamos falando de máquina. Então, ele vai fazer certo se ele aprendeu certo, ele vai fazer errado se ele aprendeu errado. Ele vai ser um bom algoritmo se ele se utilizou de algoritmo de dados limpos e que tem um conhecimento. Agora, se ele se utiliza de lixo, então não vai dar certo isso aí, né? Ele não vai. O aprendizado ele tem que estar focado em dados que tenham um conhecimento e que esses dados estejam preparados para isso. Então, a gente gasta bastante tempo na preparação dos dados. Treina o algoritmo, testa e depois consome o modelo. Quando eu falo de modelo, eu estou falando aquela função matemática que eu falei para vocês lá. Aqui, ó, nessa parte de treino, testar, eu estou criando aqui o meu modelo, certo? Aqui é um exemplo, uma tendência para raquetes, né? Uma linha de tendência, a tendência para onde vão esses dados. Então, a gente vai criar ou se utilizar de uma função matemática para criar um modelo de inteligência artificial. Aqui como exemplo, vou entrar no exemplo da IA, em termos de código também. Existe essa base, a Kaggle, que é para fins didáticos, certo? Todo mundo pode acessar, o pessoal faz até uma competiçãozinha lá, quem alcança a melhor acurácia daquele modelo, você desenvolve o modelo lá e você entra meio que num jogo lá com os competidores, né? E você pode baixar essa base, certo? E esse a gente usa muito esse aqui como exemplo, né, para fins didáticos, o Wine Dataset. É uma base sobre vinhos, né? Quem gosta aí de vinhos, e ela tem uma série de características sobre vinhos. Deixa eu abrir aqui, eu coloquei um linkzinho só para mostrar para vocês esse site aqui. Ó. Ele tem um dataset, você pode baixar esse dataset, que ele está mostrando 10 de 13 colunas. Aí, aqui tem as colunas, né, que são os campos, né, e aqui tem os valores. Ele já coloca um histogramazinho aqui, já colocando as quantidades com a linha do tempo, conforme com as ocorrências dele, certo? Então, esse site aqui você pode baixar outras bases de exemplo, se for o caso. Então, aqui um exemplo do algoritmo, certo? De inteligência artificial. Gente, aqui eu não vou ter mais aquelas interações com o usuário, né? Eu estou desenvolvendo um modelo que é aquela função matemática que eu falei para vocês. Então, o que esse modelo faz, né? Nesse primeiro trecho aqui de código, esse que é a linguagem Python,
certo? É uma linguagem amplamente utilizada para a ciência de dados. A primeira coisa que eu faço é ler um dataset. Na verdade, a primeira coisa que eu faço é importar uma biblioteca, importe pandas SPD. Essas bibliotecas, elas já estão prontas. O que acontece, gente? Na inteligência artificial, já tem, todos os algoritmos já estão praticamente implementados, né? Assim, conforme a ciência, conforme a estatística, esses algoritmos não são novidade, eles existem há muitos e muitos anos. O que acontece? Com o fomento do Big Data, da grande massa de dados, a gente passou a utilizá-los. Mas essas bibliotecas foram criadas, você fica instanciando, né? Instanciar um termo da TI, você instancia essas bibliotecas e as utiliza, ao invés de implementá-las. Alguns casos específicos, elas podem ser implementadas. O SERP implementa bibliotecas, cria novas bibliotecas, mas também existem essas gratuitas que você pode utilizar e atendem o seu objetivo. Então, a Pandas é uma delas, uma dessas bibliotecas. Então, a gente importa essa biblioteca, que ela me permite aqui, por exemplo, carregar o meu Wine dataset. Dataset é outro termo, né, que significa a minha fonte de dados, meu grupo de dados, né? Dataset é o meu grupo de dados. Aqui é um CSV, é uma extensãozinha dele. Eu posso mostrar esse arquivo aqui para vocês, eu vou mostrar esse arquivo porque é importante vocês verem, ó. Eu baixei aqui essa base. Isso aqui, gente, suponha que de alguma forma foi alimentado por um sistema transacional. Agora eu agreguei esse dado, né? Agora ele está aqui em uma forma visual de tabela. Então, aqui, ó, eu preciso que vocês vejam que ele tem as características do vinho, ele está dizendo aqui, ó, eu não sei exatamente essas características, né? Mas volatilidade, açúcar, enfim, densidade, pH. Então, esses atributos, essas características, então, eles definem que é um vinho red, certo? Então, se eu juntar esse conjunto de características, eu digo que esse vinho é red. Se eu juntar uma série de outras características, que tem o red e tem o white. Se eu juntar esse conjunto de características, eu vou ter um vinho white, um vinho branco, né? Um vinho vermelho, um vinho tinto ou um vinho branco. Então, a minha base de conhecimento, né, ela já está dizendo aqui para mim que essas características dizem quem é red e outras características dizem que é white. Então, eu leio esse dataset, eu vou dizer para o meu algoritmo que esse campo aqui, style, é o que diz se ele é red ou white, se ele é vinho tinto ou se ele é vinho branco. Vou substituir por zeros e uns, que é o que os algoritmos entendem. Eles entendem de 0 e 1. Aí eu digo que ele substitua o red por 0 e o white por 1. Depois eu vou dizer qual é a minha variável alvo, porque esse algoritmo aqui, o objetivo dele é descobrir se o vinho é tinto ou white, se ele é tinto ou branco. Então, eu utilizo de uma base de conhecimento, eu ensino ao algoritmo o que é um tinto e o que é um branco, e depois eu pergunto para ele, no momento que eu chegar com um novo dado, me diga se ele é tinto ou se ele é branco. Então, aqui nesse bloco de código aqui, eu vou dizer quem é a minha variável target, que é o alvo. A style é aquela que diz se ele é tinto ou branco. Então, eu defino como y a minha variável alvo, e como x todas as outras, porque as outras são aqui que definem o y, né? As características são aqui que definem o y, certo? Aqui, o que acontece? Dentro daquele meu conjunto de dados, eu vou ter que separar entre dados de treino e dados de teste, porque treinar é ensinar ao modelo como é que funciona. Então, eu pego um bloco de dados e digo a ele que aprenda, né? Então, eu separei esses dados para aprendizado, que é o treino. Faço o aprendizado e digo que os outros 30%, defino que a parte de teste é 30%,
Porque ele aprende, o algoritmo aprende através do treino, e depois eu vou passar para ele dados de teste para testar se ele aprendeu, certo? Porque aí depois que ele tiver testado, é que eu consigo implantar esse modelo. Depois eu crio o modelo utilizando de mais uma biblioteca, que é uma biblioteca é um classificador, certo? E eu digo para ele os meus dados de treino, X treino e Y treino. E depois eu obtenho aqui o meu resultado. O que eu vou obter aqui é uma acurácia. O que é uma acurácia, gente? É a precisão, é o quanto aquele algoritmo é capaz de me dizer se o vinho é tinto ou é branco, certo? Isso aí é que é a acurácia. E aí eu vou mostrar para vocês aqui ele executando, certo? Eu peguei esse exemplinho aí e vou rodar aqui para vocês verem, ó. Vou importar aqui o meu arquivo, ele já me mostra aqui aqueles dados, até que eu mostrei para vocês, os mesmos que estão aqui, certo? Ele tem outras funções aqui, isso aqui é o ambiente de desenvolvimento em Python, né? Que é da Google, certo? O Colab. Aí eu vou executando linha a linha. Aí eu vou aqui dar um describe. O describe, ele vai me dizer alguns números aqui iniciais, a quantidade de linhas, uma média, ele vai já me trazendo alguns dados estatísticos aqui. Depois eu vou aqui para value counts, que é a quantidade, né? Eu tenho 4.800 white e tenho 1.599 red. Essas chamadas aqui, né, tem infinitas aí da linguagem de programação, depende do que você quer ver. Aqui é aquele que eu falei, que eu tenho que dizer quem é 0 e quem é 1. Aqui eu vou dizer quem é a minha variável alvo, né, que é a style, que diz qual o tipo do vinho. Aqui eu vou aplicar dizer quem são os meus dados de treino, os dados de teste. Aqui eu vou criar o meu modelo, né, que é a minha biblioteca, utilizo de uma biblioteca de classificação. E aqui, finalmente, eu vou obter a minha acurácia. Esse modelo está muito perfeitinho, ó, ele tem 0,99 de acurácia, ou seja, ele tem 99% de chance de acertar. Então, o que se faz quando se cria um modelo é tentar acertar, o máximo aproximar aquela reta lá, aquela função matemática, com os dados, né? Deixar o mais próximo possível. Quanto mais próximo e ela representa a distribuição daqueles dados, maior a acurácia dele. Quanto mais ele não consegue se moldar naquela distribuição de dados ali, ela vai estar com a acurácia pior, né? A busca de uma acurácia ideal. E aí, como é que eu vejo isso, né? Vamos fazer um teste, né? Como é que eu faço esse teste? Eu pego aqui uma amostra, eu peguei os registros de 403 a 408, nas linhas mesmo, né? Para saber o que são. Aí eles já dizem aqui, todos são 1, certo? 1, a gente colocou lá que era o white, ele está dizendo que todos são branco, certo? Aí agora eu vou aplicar o meu modelo em cima desse número aqui, ó, 403 a 408. Aí ele acerta tudo, ele diz o seguinte, ó, isso aqui eu fiz uma visualização desses dados, né, mas ele não sabe que dados são, e agora que eu apliquei esses dados no meu modelo. Então, ele disse, ó, todo mundo que tu me mandou, ele é 1, né, ele é white, ele é branco, tá? Então, esse aí é um exemplo de um modelo de criação de modelo de inteligência artificial. Aí, gente, o que acontece? É uma função matemática, né? A gente cria um modelo, a gente cria uma função matemática. Então, existe uma diversidade de algoritmos para criar essas soluções, esses modelos de inteligência artificial. Esse que a gente usou foi um modelo de classificação. Eu separei os dados, né, entre um tipo e outro. Aí existem os de regressão, por exemplo. Regressão é quando há uma tendência, né, para onde é que os dados vão. Eles são dados numéricos, né? Você diz assim, quantidade de vendas, ela está indo, essa reta vai para cima, vai para baixo, ela permanece a mesma. Então, essa reta ela vai tentando se moldar ali, isso é que chama do ajuste do modelo, né? Deixar ele ideal para representar esses dados. E aqui, gente, infinidade de algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, né? Tudo isso aqui você vai encontrar pronto, bibliotecas prontas, você simplesmente as utiliza. E você também pode criar suas próprias bibliotecas, né? As instituições, os grupos de desenvolvimento podem criar as bibliotecas próprias. E aí vai entrar na estatística, vai entrar na matemática.
IA envolve estatística, matemática, envolve Big Data, grande massa de dados. E aqui algumas bibliotecas bem conhecidas, certo? Bem conhecidas, bem utilizadas. Elas implementam os modelos para soluções de inteligência artificial. O Pandas, que eu usei agora, que vocês viram, bastante utilizada, Scikit-Learn, Matplotlib, Keras, NumPy, TensorFlow. Algumas delas é de Deep Learning, né, que é o aprendizado profundo, que é a simulação de redes neurais, né. Dependendo do problema, tem que entender qual a biblioteca que se aplica, né, o que você vai utilizar, né, e existem cursos para cada uma dessas bibliotecas, assim como existem cursos para cada tipo de negócio que você quer atender. Mas eu tenho que implantar o meu modelo, né? Eu tenho que implantar. Lembra que eu tive lá um dataset, que é um conjunto de dados, eu separei os dados de treino e o dado de teste, eu treinei o meu modelo, eu tenho o meu modelo pronto. E agora? Eu implanto através de uma API, que eu falei lá no início, para vocês. A API, ela exerce uma comunicação entre o meu modelo de inteligência artificial e o meu sistema de origem. E agora, alguns cases do SERPRO em soluções de IA. Começando aqui, gente, esses cases aqui, eu peguei com alguns gestores, né, com os quais eu tenho contato, acesso, e eles me passaram esse material, eu extraí alguns prints e estou compartilhando com vocês. Não tem nenhum problema, não tem dados sensíveis, né, são soluções do SERPRO, que até também funciona como divulgação, né, porque realmente são soluções para o governo federal como um todo. Então, em termos de bases biométricas, né, o SERPRO hoje detém um dos maiores ecossistemas biométricos do mundo, certo? Então, são 220 milhões de faces, e 2 bilhões de digitais, né, de dedinhos lá que estão armazenados do nosso povo, né, do nosso Brasil. Como é que o SERPRO tem isso tudo, né? O meu dedinho está lá, vou dizer para você que está, porque você fez um cadastro lá no Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, o SERPRO, como instituição pública, possui convênios com algumas das principais bases do governo federal, dentre elas o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Quando a gente fez aquele cadastro da biometria, esses dados estão sendo mantidos pelo SERPRO. O SERPRO fornece soluções, né, digitais para o governo federal. Então, existe um convênio com o TSE, Denatran, Receita Federal, GovBR. Então, as nossas digitais estão todas lá. Né? Então, a partir delas, foi desenvolvido uma solução chamada DataValid. O DataValid você pode até entender que ela funciona como uma API, né? Que você integra com algum sistema que requer um reconhecimento facial. Por exemplo, os Ubers, né? Os motoristas de aplicativos, eles utilizam o DataValid. Quando eles vão se cadastrar para motorista, para operar, dirigir um carro, eles fazem um cadastro e aí eles têm que fazer um reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial, ele vem para as bases que estão no SERPRO, para dizer que aquele motorista é ele mesmo, é uma questão de segurança pública, né? Questão de segurança para a população. Então, o DataValid é uma solução que ela está sendo, ela é negociada com diversas plataformas e tem bastante clientes já utilizando. Vou mostrar para vocês alguns números aí logo em seguida. Como é que ela funciona? Biometria facial, né, através de um celular, captura a imagem da pessoa, do cidadão. Ele tem uma base de etnias, né, porque as etnias possuem um padrão também, o que ajuda aqui na acurácia, a busca de uma melhor acurácia que vocês viram lá. E aqui ele vai fazer 2 matches. Um primeiro match com essa validação de etnia aqui, e depois um match com a base de dados que já tem lá nas nossas biometrias, né? E aí feito 2 matches aqui para dizer que você é você mesmo. E depois com o dedinho, né? Nas nossas digitais. Então, obtenha digitais. Aqui eu tenho bits e bytes, né, gente? Faço um match, no caso, só com a base que a gente detém lá no SERPRO. E aí eu verifico que você é você mesmo. E também faz a validação de documentos, né? Quando o motorista vai mostrar lá o documento deles, ele consegue capturar os trechos aí do documento, fazer aqueles reconhecimentos lá para ver se ele é ele mesmo,
Para que vocês entendam um pouquinho em alto nível, né, como é que faz essa biometria, como é que o algoritmo entende, né? A gente converte isso aqui em uma matriz de pixels, né? Se você aproximar um pedacinho aqui de uma imagem dessa, eu vou ter isso aqui, esses quadradinhos aqui, cinza, preto, branco, né? E as aproximações de cores. Isso aqui são as cores convertidas numa matriz de pixel. Que depois isso aqui, gente, vai virar zeros e uns, que depois eu coloco lá no meu algoritmo que eu mostrei para vocês, que eu disse que o vinho é tinto, ele é 0 e o white era 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Essa matriz de pixel ela vai ser convertida para zeros e uns, depois eu coloco dentro de um algoritmo de inteligência artificial e consigo entender quem é quem. Consigo fazer uma leitura desses dados. Então, esse Data Valley já tem um grande volume de consumo, né? São 715 clientes contratados, 295 clientes com uso frequente, mais de 400 mil requisições diárias só para o mercado privado. Então, tem esses números aí, né? Mais de 3,5 milhões de requisições diárias ao serviço do produto. Então, é um produto bem forte no Serpa que está sendo comercializado, com todas as garantias da LGPD, certo? Da LGPD, todos os campos validados são auditáveis e ficam disponíveis para consultas futuras, dando transparência ao cidadão. Nenhum dado de menor de idade é validado, nenhuma biometria é armazenada nas bases do Data Valley. E ele é certificado, né, tem essa certificação aí, 27701. Outra solução do Serpa também, né? Sistema de recomendação do GovBR, foi feito pelo Serpa, né? Sistema de recomendação, gente, é como Netflix, Spotify, né? Esses sistemas, à medida que você usa, ele vai aprendendo, né? Agora vocês entenderam como é que ele aprende. Parte de uma base de conhecimento, parte das suas transações que você está sempre operando, e ele começa a aprender. E aí, com base no que ele aprendeu, ele começa a sugerir, né? Com base no seu perfil. Um outro exemplo, aqui são cases, certo, gente? São exemplos que eu estou trazendo para vocês. Sobre sistemas antifraude, o que acontece? Antifraude é detectar uma anomalia antes que ela aconteça, antes que ela chegue. Eu sempre tenho dados chegando de um determinado sistema, né? Aqui eu não tenho nenhum exemplo de sistema, porque de repente seriam dados acessíveis, mas aqui tem um exemplo. Eu tenho uma série de sistemas, de dados, e aqui eu estou sempre recebendo dados, mas, opa, foi identificada a anomalia. Então, isso é um sistema de predição, um modelo preditivo, ou seja, ele prevê o que pode acontecer. Então, se alguma coisa está fora de um padrão, ou seja, eu tenho um padrão de dados, eu tenho que ter alguma coisa fora daquele padrão de dados. Então, é um dado suspeito. Então, eu retiro ele daquela esteira, né? Retiro ele daquela fila e não recebo esse dado. Então, é uma modelagem preditiva de detecção de anomalias antes que elas virem realmente uma fraude. Então, o Serpa tem esse tipo de solução também. Essa aqui também é bem interessante, que é aquela história, né, que a IA está substituindo trabalhos braçais, operacionais. Você pode implantar um modelo onde ele vai identificar esses trabalhos que são corriqueiros, né? Suponha que tem uma pilha de documentos para dar baixa, uma determinada baixa, onde a pessoa só pega aquele documento, dê baixa, pega o documento, dê baixa. Eu posso criar um modelo que entenda que essa operação ela pode ser substituída por um trabalho mecânico automatizado, por um trabalho automático, né? Mecânico, um trabalho automático, certo? Então, esses sistemas de agilidade, então, indicação de decisão baseada no histórico, né? Com base no histórico de ocorrências, ele começa a entender que aquilo ali a IA pode fazer e não precisa mais daquela pessoa para fazer esse trabalho. Aí tem análise de sentimentos, né? Análise de sentimentos que acontece com base naqueles comentários que a gente faz lá no iFood, por exemplo. Você diz, não gostei da comida, demorou muito a chegar. Ele começa a capturar aquelas palavrinhas lá, entra num processamento de linguagem natural, e começa a entender o que é que foi bom e foi ruim, e começa a gerar dados estatísticos, né? Eu consigo ver aqui uma variação dos positivos e dos negativos lá atrás, né? O vermelhinho lá, os negativos, azul, verdinho, positivo. E aqui eu tenho um percentual desses positivos, né? Análise de sentimentos.
E uma outra, por último aqui, essa última área que eu quero falar, é o Geoanalytics, que é a área que eu tô lotada atualmente, né? Que são processamento de dados geoespaciais, trazendo para a ótica do Analytics também. O que acontece, gente? Temos muitos, não vou dizer milhares, mas muitos mil satélites aí espalhados na órbita. Então, a toda hora estão capturando imagens, né, do planeta, determinados pontos. Tem os satélites brasileiros, tem os satélites abertos, tem os pagos privados, mas tem muitos satélites aí na órbita. Então, o que é que o Geoanalytics vai fazer? Uma combinação de análise de dados e geotecnologias que permite aos gestores de negócios explorar, visualizar e entender informações em um contexto espacial. E vou mostrar os exemplos do que é que pode ser feito com a IA e com essa captura de imagens geoespaciais. Um exemplo, né, ocorrência de espécies arbóreas, né, ali um trechinho ali do Brasil, lá para o Sudeste e Sul, e aí eu consigo fazer uma análise do habitat para uma dada espécie de árvore, então tem uma determinada espécie, a partir de informações geoprocessadas, né, então eu entendo o que é solo, o que é vegetação, o que é elevação, precipitação, temperatura, etc., uma série de características que eu consigo entender, e eu começo a auxiliar na validação de inventários florestais. Eu tenho a predominância de determinada espécie arbórea acontece na região sul e sudeste, mas não acontece no nordeste. Isso aí é um exemplo, né? Porque eu começo a criar algoritmos de classificação. Vocês viram que eu transformo todos aqueles pontinhos lá em bits e bytes, né? Em zeros e uns. E aí consigo aplicar um modelo de inteligência artificial e consigo classificar. Consigo trazer cada um desses tipos aí. Aqui um outro exemplo, um risco de incêndio na Chapada, né? Eu tenho aqui uma figura do antes do evento, né? Aqui, ó. E aqui um depois. Uma vez que ele entendeu como é que isso aqui acontece, daqui a pouco ele começa a prever. Ele começa a dizer, olha, essa área aqui, lembra lá do vinho? Eu mostrei a tabela para vocês, todas aquelas características, e aí eu consigo criar uma série de características para essa região aqui e transformo em zeros e uns, começo a classificar e consigo prever, criar um modelo preditivo e dizer, olha, nessa região aqui, dadas essas características, ela pode acontecer um incêndio. Então, posso criar um sistema de alerta. Outro exemplo, gestão de emergências, análise de modelos digitais de elevação em municípios de Santa Catarina. Esses pontos mais vermelhados aqui são pontos de elevação. E aí eu posso começar a identificar, lá tem muitos deslizamentos de terra, né, desmoronamento, eu começo a criar um sistema de alerta para desastres naturais, né, onde eu posso verificar aí as regiões mais altas, as regiões que são passíveis de ocorrer desastres naturais. E aí, então, a questão de segurança pública, né, também utilizando algoritmos de inteligência artificial. Um outro exemplo, classificação temática, né? Eu vou dizer aí, dado uma determinada região, aí em Roraima, né? O que é que eu tenho? Eu tenho um solo exposto com área urbana, eu tenho a vegetação nativa, eu tenho a região agropastoril, eu tenho corpos de água. Então, tá, olha aí, gente, é fantástico, né? Eu tenho uma região e sei tudo que tem ali. Então, não basta olhar a foto no olho humano, é a máquina que está olhando. A gente olha, a gente identifica, mas aí agora eu estou ensinando para a máquina o que é. Uma vez que ela entendeu o que é, ela vai começar a te dar soluções diversas aí com o que ela aprendeu. Detecção de mudanças, né? Mudanças urbanas, né? As áreas urbanas, elas estão se movimentando a todo tempo, né? Quando passa de alguns anos aqui, 2009 para 2013, né? Você começa a ver que isso aqui não tinha aqui. E aí você joga um algoritmo nessa imagem no antes e o depois, você vai conseguir ver quais são aquelas diferenças, ele vai destacar aqui via cores, né, quais são essas diferenças entre uma área e outra. Então, detecção de mudanças em áreas urbanas através de imagens ópticas e de radar, cálculo da expansão urbana em torno de um alvo, por exemplo, o texto de uma rodovia ou ferrovia, possibilidade de monitoramento de construções nas faixas de domínio ao longo das rodovias e ferrovias. Então, pode encontrar uma série de construções ilegais, né, de coisas que não deveriam estar ali, estão, uma série de detecções podem ser feitas aí, certo?
Então, gente, concluindo, né, o uso de inteligência artificial no Estado, né, no governo, é um caminho sem volta, atende melhor ao cidadão, gera economia para o governo e oferece serviço de qualidade com segurança. Então, era isso, gente, a minha apresentação. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês aí de como é que funciona a IA, dos algoritmos, né, o que é que a gente utiliza, e qualquer coisa, precisando de alguma, Nádia, eu gostaria de ver alguma coisa a mais sobre isso, sobre aquilo, mande e-mail, fala com as meninas aí, que estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Nádia, a gente quer muito te agradecer aqui por você ter compartilhado com a gente esse conhecimento, que agora, querendo ou não, vai ser muito importante, né, para as próximas, né, para o nosso futuro. Então, foi muito bom. Muito obrigada, viu, Nádia? Imagina, gente, estou às ordens. Nádia, eu fiquei maravilhada com a sua apresentação, foi muito boa, muito obrigada, queria agradecer, assim como a Cleusa fez. E, assim, ressaltar coisas que eu não sabia, que achei de extrema importância, a questão das bibliotecas. Então, as bibliotecas, que elas são segmentadas, né? Isso achei tão relevante, e é um conhecimento que não é muito disseminado. Então, em cada biblioteca tem conhecimentos específicos que nós precisamos buscar, dependendo do objetivo. E ressaltar uma frase sua que eu achei super importante, você vai ensinar a máquina e ela vai te dar soluções com o que ela aprendeu. Então, eu achei que isso realmente foi muito o que fala da inteligência artificial. De fato, o homem acaba criando uma inteligência fora, né? Eu não sei, eu não estou nem conseguindo falar, porque eu acho tão fantástico isso. E tão assustador ao mesmo tempo. É deslumbrante, né? E aí você falou tão naturalmente, eu falei, nossa, olha só, realmente, então o homem ensina e depois a máquina ela começa a raciocinar, né? Dentro do que ela aprendeu. Existe essa questão. Enfim, é isso. Quando começa a ter padrão, começa a se repetir, então a máquina vai conseguir aprender. Então a gente vai mostrar para ele que, ele vai começar a perceber, isso aqui tem muito padrão. Então ele consegue aprender. Ela começa a seguir aquele padrão da programação. Isso. Mas não foi uma fala impactante? Sim. É isso. Muito obrigada. A Jaciara veio aqui, você quer falar alguma coisa? Jaciara, obrigada pela participação. Oi, eu entrei aqui na metade, que é um assunto que me interessa, mas eu peguei o assunto no meio, mas é sempre interessante ver, né, a aplicação, principalmente, no caso da Nádia, no poder público, né, a gente acaba vendo muito somente essas aplicações mais comerciais, né, e achei interessante essas aplicações que já estão acontecendo no poder público. Obrigada, Nádia. Tá bom. Então é isso. Muito obrigada, Nádia. E essa aula que a Nádia deu, ela daqui a pouco vai estar disponível no YouTube. E nós vamos divulgar através dos grupos do nosso Instituto, do Instituto Empoderar, e posteriormente na página do Empoderar também, na rede social, lá no Instagram. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Imagina, gente. Foi um prazer, viu? Estamos aí, qualquer coisa. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau.